E as pessoas, né, têm que ter mais cuidado, inclusive quem trabalha também utilizando a voz como instrumento de trabalho. E para falar sobre isso, nós convidamos a fonoaudióloga Valéria Leal, já está aqui com a gente. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, boa tarde. Então, infelizmente, o nosso país é vice-campeão em câncer de laringe. Essa realidade podia ser diferente se a gente tivesse um diagnóstico precoce, se a gente tivesse mais exames gratuitos. E a campanha, que hoje é mundial, foi criada aqui, no Brasil. E se espalhou pelo mundo com essa proposta de que nesse dia se falasse bastante sobre a voz, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a voz. Então, no mundo todo, e hoje o assunto é esse. Inclusive, já tivemos grandes artistas também, né, fazendo essa campanha. Já teve Ivete Sangalo, já teve... Hoje, na verdade, quem é desse ano? É o Vitor e Léo. Vitor e Léo que faz a campanha. Mas nós tivemos já o apoio de Ivete Sangalo, de Cláudia Leite, de Lima Duarte. Carla Cristina também. Carla Cristina, Edson Celulari, Cláudia Raia, enfim. São profissionais que trabalham com a voz, né? E eles bem sabem da importância da voz como instrumento de trabalho, não é isso? Isso mesmo. A gente tem 70% da população brasileira utiliza a voz como instrumento de trabalho, ou seja, muita gente, né, trabalha com voz. Operadores de telemarketing, professores, vendedores, cantores. E quem não trabalha com a voz, utiliza a voz no seu dia a dia, inclusive através da voz que nós expressamos os nossos sentimentos. Exatamente. Não é isso? Então todo mundo tem que cuidar. Vamos começar já falando quais os cuidados básicos que a pessoa deve ter ao utilizar a voz. Então, o câncer de laringe, ele acaba afetando a maioria de pessoas que usam muito álcool e fumo durante um tempo prolongado, né? Excesso de álcool e o tabagismo são duas fontes, na verdade, os dois grandes inimigos da voz. Com isso também as drogas, um outro grande inimigo da voz. E para se cuidar, na verdade, você tem que ter uma dieta balanceada, saudável, fazer uma boa hidratação antes, durante e depois do uso da voz. Então, os operadores de telemarketing precisam beber água fresca antes de trabalhar com a voz, os cantores, os locutores, os vendedores, durante também e depois. Evitar mofo, cheiros fortes, qualquer tipo de fumaça do palco, às vezes quando o cantor canta é necessário para iluminação, mas isso também causa irritação na prega vocal. Enfim, cuidar da saúde como um todo. Agora tem a famosa disfonia, né, que é a rouquidão. Muitas pessoas acabam ficando, mesmo que temporariamente, roucas. Quando utilizam a voz demais, né, acaba passando do ponto. O que fazer para melhorar, né, esse sintoma de rouquidão? Então, a rouquidão ela é só um sintoma, ela é um aviso do corpo, olha, tem alguma coisa que não vai muito bem aí. Então, é um sintoma que pode significar desde uma fadiga da corda vocal, da prega vocal, até um câncer de laringe. Então, é um sintoma importante. A diferença é que o câncer de laringe, por exemplo, além da rouquidão, as pessoas apresentam dor ao engolir, apresentam também uma voz que é mais áspera, apresentam uma aspereza. Você está falando sobre isso, até é importante a gente estar falando que nem o nosso ex-presidente, o Lula, acabou escapando disso. Exatamente. Ele teve esse problema com câncer de laringe e a gente via muitas pessoas assim imitando o Lula daquele jeito, com aquela voz assim, né, na verdade, nem sei como imitar. E na verdade não era brincadeira aquilo ali, já estava apontando algum problema. Ele teve a sorte de ter acesso a um diagnóstico precoce, a um tratamento de primeira, mas essa não é a realidade do povo brasileiro. Então, nós temos 15 mil mortes por ano, nós temos vários casos que poderiam ser evitados por falta de um diagnóstico precoce, de um exame bem realizado, por reabilitação, que conta também, além de toda a parte médica, com a reabilitação fonoaudiológica também. Essas pessoas têm que voltar a falar, emitir som. Muitas vezes elas acabam sendo operadas e parte da laringe é retirada, o que afeta profundamente a emissão do som. Tá vendo aí? Vamos conversar aqui com a Valéria sobre isso. Tem muitos mitos a respeito de isso faz bem para a voz, isso não faz. Pega um pouquinho de gengibre. O que realmente pode fazer bem à voz? A gente viu muitas coisas aí, uma especialista falando que não faz bem. O que pode fazer bem? Então, infelizmente, é muito bom esclarecer isso, porque as pessoas têm várias substâncias que acabam usando, chá de romã, chá de gengibre, enfim, coisas que não têm uma comprovação científica. O que é bom mesmo para a corda vocal é a hidratação. Essa hidratação ela pode ser via oral, pode ser por nebulização com soro fisiológico, aspiração de soro fisiológico. Tem produtos no mercado que é soro fisiológico em spray, por exemplo. Então é muito importante para quem vai utilizar a voz antes do uso profissional da voz
e também durante. Então, a gente sabe, né, Thierry, o cantor canta muito e tem, às vezes, várias horas cantando. Então, a gente, por exemplo, eu uso com os meus cantores, eu fiquei brincando, Thierry ainda não é meu paciente. Ela tá dizendo, ele ainda não é, deixa eu explicar por quê. Valéria Leal, ela é fonoaudióloga de vários artistas. Inclusive, fala aí quem é que vai lá no seu consultório, para todo mundo saber. Bom, eu tenho a honra, né? eu brinco um pouco assim, que eu tenho a honra de tratar o DNA vocal da Bahia, né? Porque assim, entre os meus clientes, eu tenho a honra de trabalhar com Carlinhos Brown, com Margareth Menezes, com Léo Santana, com Tomate, com a Aline, a lista é grande, Alexandre Peixe, eu fui uma das suas primeiras Luana também, enfim, preparando também os cantores que concorriam, né, ao troféu Dodô e Osmar como cantor revelação. Eu preparei os 13 últimos cantores. E eu lembro que eu ficava assim com você, será que um dia todas as cantoras dela viravam cantora revelação? Eu falei, será que um dia eu sendo sua paciente, eu posso ser cantora revelação? Deu certo. É interessante assim, porque quem busca um tratamento ou uma orientação fonoaudiológica, ainda mais numa área específica que é o canto, quer melhorar, quer fazer daquilo realmente sua profissão, quer cuidar do seu tesouro maior que é a voz. Então, os profissionais da voz é bem importante. Quero até aproveitar para perguntar, como é que os cantores conseguem cantar em média de 10 horas em cima do trio sem perder a voz? Existem técnicas, existem exercícios, coisas que possam fazer para poder continuar a qualidade do início ao fim? Como é que é isso? Então, isso é bem interessante. Quando eu comecei a trabalhar com voz, já estou fazendo esse ano 25 anos de profissão, né? Desses 25 anos, mais de 15 anos trabalhando só com cantores. Eles não faziam absolutamente nada. Eles não sabiam aquecer a voz, desaquecer, não sabiam como hidratar a prega vocal, como se alimentar durante 6 a 8 horas. Às vezes não comiam nada, que depletava muito glicogênio. Eles tinham, enfim, uma fadiga muito grande vocal e corporal. Então, há vários anos eu venho estudando e desenvolvi um método para trabalhar com cantores de trio elétrico. E é um método parecido um pouco com o que os maratonistas fazem durante uma maratona. Então, a gente tem que fazer antes um condicionamento, um treinamento para evitar a fadiga, aumentar a resistência vocal. Então, eu atendo o cantor antes do trio, durante o trio, monitorando, corrigindo a voz. Então, se eu escuto que ele está perdendo o agudo, eu faço algum exercício bem rápido. Isso tem que durar 2, 3 minutos no máximo, durante um percurso que dura 6 a 8 horas. É importante aquecer para recuperar, e desaquecer a voz. Tem também a recuperação pós-trio, então eles saem com a voz com rouquidão, com soprosidade, com a voz cansada, e a gente tem que recuperar isso para o dia seguinte, diminuindo o edema, que é o grande vilão do cantor de trio elétrico, é o edema que acontece no primeiro dia, depois 24 horas depois está bem maior, 72 horas depois está bem maior ainda, e se a gente não corrige isso, ele não tem voz. Então, agora quem canta em trio tem muito disso. Agora quem também trabalha utilizando muito a voz, como professores, né? Operadores de telemarketing. Exatamente. O que eles podem fazer para manter a saúde vocal? Então, o que é interessante, eu faço parte de um call center chamado Solo Brasil, que é uma iniciativa extremamente interessante aqui na Bahia, que conta com fonoaudiólogo para fazer toda a parte de avaliação e treinamento dos operadores, coisa inédita, porque a maioria dos call centers, os operadores não recebem um treinamento, não é avaliado, não é triado, digamos, não existe uma triagem para que você tenha operadores com mais resistência vocal, menos suscetíveis a lesões das cordas vocais. Eles falam durante 6 horas consecutivas com intervalos pequenos. Então, eles precisam de orientação também. Então, qualquer atividade que você vai ter voz ou fala por longa duração, você precisa de orientação, treinamento, atendimento, reabilitação algumas vezes também. Então, é bem importante que se tenha consciência disso. Nas escolas, os professores também, já dei várias vezes treinamentos em escolas, os professores estão suscetíveis às lesões nas cordas vocais, assim como os cantores, os operadores, os vendedores também, enfim. Tudo com orientação e com educando a voz, a forma de falar, a forma de cantar, até para gritar, também. Sabia disso? A gente ensina até como gritar. Ela ensinava, sai do chão! Sabe esse sai do chão que os cantores baianos fazem? Você faz isso também, Thierry? Sai do chão, tem que gritar. Tem joga a mãozinha pra cima, tem toda uma técnica para você cantar e você gritar com técnica. Então, quando você grita com técnica, você faz com que a corda vocal funcione sem esforço, sem sobrecarga. Só uma coisa que eu percebi, a gente estava conversando lá no camarim, né? E, tipo assim, eu sempre ouvi falar muito dela, né? Por ela ser uma referência, assim, no nosso mundo da música. E todo mundo fala, pô, Valéria é a fonoaudióloga. Então, ela me tratou super bem lá e, tipo assim, super didática, né? Passou até umas coisas pra gente.
Então, eu não tenho dúvida que nada mais adequado do que você ter chamado ela aqui hoje para falar. E eu tô me sentindo honrado de estar aqui, ouvindo todas essas todas essas coisas que você está falando sobre o nosso trabalho, né? Que é de suma importância pra gente. Cuidar da voz, que é o nosso instrumento de ganhar o nosso dinheiro, de ganhar o nosso pão. É muito importante. É de suma importância. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com Olha, vocês. eu que fico muito feliz, assim, porque quando você devolve a voz, ou quando você cuida da voz, depois você vê esse efeito da voz na população durante um carnaval, durante um show, então vocês levam alegria através da voz, né? A Luana leva a notícia através da voz, o vendedor leva um produto, o operador de telemarketing também, então o professor leva o conhecimento através da voz, então a voz é um veículo. E é um veículo importante para quem trabalha com ela. Agora, Valéria, eu também quero te agradecer. Se pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro falando. Inclusive, você realmente é uma referência. Quando a gente falou em Dia da Voz, eu lembrei logo de Valéria Leal, claro. Quero que você deixe seus contatos para quem quiser depois, né, te procurar para tirar algumas dúvidas, ou quem sabe. Pode deixar aí seu site, seu Twitter. Então, eu tenho um site, www.valerialeal.com. É lá que as pessoas me acham, eu tenho endereço do consultório, tem várias dicas de saúde vocal para cantor, para professor, o que fazer antes de cantar, antes de vender, antes de falar o telefone, enfim, lá tem algumas dicas. E tem o @Valéria Leal, como é que é seu Twitter? Meu Twitter é @ValeriaLeal2011 também. E aí lá a gente brinca um pouco, fala com os cantores, eles vão me seguindo, eu sigo eles. Eu já tô seguindo. Enfim, já tô seguindo, Valéria, muito obrigada, vou ter que encerrar aqui, obrigada Valéria Leal. Volte sempre no Boa Muito Tarde obrigada, Bahia, obrigada. Fiquei feliz de ver a sua desenvoltura aqui ao vivo, não é brincadeira fazer ao vivo. E fiquei muito feliz de te rever e ver como você está bem e como você está lidando com tudo isso aqui da melhor forma possível. Muito obrigada, você mais do que ninguém sabe da minha história lá de trás.